Sejam bem-vindas, líderas, queridas, mulheres e amigas. Hoje nós começamos oficialmente mais um momento de aprendizagem, de bate-papo, para que a gente consiga melhorar as nossas relações e os impactos que nós estamos causando nesse momento. Sem dúvida, a Lidera, ela é um espaço de desenvolvimento, de aprendizagem e da disseminação do conhecimento a partir do empreendedorismo, da inovação, para a transformação das mulheres, dos seres humanos. A gente acredita que, como líderas, nós não temos a intenção, como mulher, de excluir o universo masculino. Pelo contrário, nós somos parceiras deles, dos homens, né? Independente do sexo, da opção sexual, independente da escolha religiosa, a Lidera, ela é um espaço para desenvolvimento humano e para o acolhimento, especialmente através das mulheres, porque nós acreditamos que as mulheres possuem um grande potencial de transformação social. E é a mãe, é a amiga, é a profissional. A gente acredita que mulheres que já atingiram um patamar social e profissional podem ajudar outras mulheres. Por isso, a gente está fazendo toda semana uma live para que a gente consiga colocar essa nossa missão em prática. Esse trabalho, essa coordenação, vem sendo realizada pela Natália Corá. Tá aí, Natália? Tô aqui, tava com o áudio desligado e tava falando. Diga boa noite para as nossas participantes. Boa noite, gurias. Sejam todas muito bem-vindas. Vanessa, a Magda, a Juliana, por terem aceitado o nosso convite. Acho que hoje, como a semana passada e a semana retrasada, vai ser uma live muito gostosa de conversar. Acredito que a gente tem muito para aprender juntas e para se desenvolver mesmo assim, né? Do computador. Então, uma boa live para todo mundo. Um bom evento. Muito obrigada, Natália. Então, a gente vai começar o nosso tema, né? São os desafios que são transformados em oportunidades, ou os desafios, né, que são oportunidades disfarçadas. Em momento de crise, a gente precisa trabalhar sobre resiliência, a gente precisa trabalhar sobre o reinventar da mulher, e para isso a gente convidou a Juliana Tescaro, né, empreendedora brasileira, com 15 anos de experiência no mercado, atualmente é investidora anjo e sócia em negócios de startups do Grupo Estúdio, também soma na posição de head de gestão de pessoas. Também temos a professora Vanessa Risse, doutora em psicologia e professora na IMED. Há mais de 15 anos atua na área de psicologia organizacional e vem trabalhando com disciplinas de pós-graduação e graduação, coordenando um grupo de pesquisa e saúde a respeito do adoecimento no trabalho. Seja bem-vinda, Vanessa. Convidamos também a nossa speaker, Magda Souza, que é fundadora da Gestora, psicóloga de formação, atua como consultora em desenvolvimento e gestão de pessoas e possui aí uma experiência profissional em consultoria, a partir de instrução de equipes dentro das empresas para liderança e desenvolvimento organizacional. Muito bem-vinda, Magda, Vanessa. Obrigada. Então, vou ver se alguma de vocês quiser fazer alguma apresentação, só compartilhar a tela, tá? E me solicitar, senão a gente vai abrir para essa conversa, no intuito de entender o que vocês entendem nesse momento e observam que existem de oportunidades que elas estão disfarçadas nesse momento de crise. Gostaria aí, Vanessa, como anfitriã da casa, tá? Faça a sua apresentação e depois eu passo para a Juliana e para a Magda. Sejam muito bem-vindos. Tá bem. Obrigada, Márcia. Um oi para todas que estão aqui, as colegas, né, que vão conversar conosco hoje. Bem,
Quando a Márcia me chamou para trabalhar esse tema e conversar um pouco com as líderas e as convidadas das líderas amigas, eu fiquei um pouco apreensiva, né? Fiquei pensando, ai meu Deus, nunca estudei especificamente assim o tema da resiliência, né? Mas aí, uma vez que a gente está intuído dessa ideia, dessa missão que é a lídera, o desafio ele precisa ser encarado, né? E eu disse para a Natália, eu disse, olha, Natália, eu nunca falei sobre isso, então vamos encarar esse desafio, né? E como o próprio tema que a Márcia começou abordando, né? O desafio e a oportunidade, né? Então, eu tive essa grata oportunidade de me dedicar, pelo menos no dia de hoje, eu organizei a minha agenda para poder estudar um pouco mais assim sobre a questão da resiliência, especialmente sobre as origens, né, desse construto que é um construto psicológico, né? E eu não organizei a fala em slides, em apresentação, nada, mas sistematizei algumas ideias. Mas eu gostaria de começar com algo que eu não organizei. Que me chamou a atenção agora. Quando a Márcia começou apresentando a missão da lídera, logo fez fazer uma associação bem importante. Assim. A lídera, além de tudo o que a Márcia colocou, que tem como missão, ela pode ser considerada justamente como um fator de resiliência para todas essas mulheres que fazem parte desse grupo, né? E isso é algo muito importante, né? No contexto que a gente está vivendo, que é um contexto de crise, né? Até mesmo a gente consegue conceituar, entender esse contexto como um contexto de desastre, né? A lídera é fator de resiliência, né? A resiliência, na sua origem, ela foi entendida como uma capacidade que era individual, ou seja, as pessoas eram ou não eram resilientes, né? Assim é que iniciaram as primeiras pesquisas e que foram feitas lá com crianças e adolescentes que estavam em situações de risco, sem pai, sem mãe, agredidas fisicamente, sexualmente, enfim. E uma parte delas se desenvolvia naquilo que se considerava dentro da normalidade, um desenvolvimento socioemocional dentro da expectativa e outros não, né? Mas então alguns tinham, outros não tinham a resiliência, né? Mas essa ideia ela já foi superada. Por que essa ideia foi superada, né? Porque a resiliência ela não se trata apenas de uma capacidade individual. Ela é um processo que se desenvolve ao longo do ciclo vital do indivíduo e que está relacionado ao contexto que ele vive e que pode ser desenvolvida, que pode ser promovida, né? E a resiliência, ela pode ser justamente promovida. Uma das primeiras possibilidades é por meio dos contatos sociais, né? Do estabelecimento das redes de relacionamentos, né? Todo o contexto de crise, ele tem a consequência imediata é causar sentimentos como os de medo, ansiedade, pavor, né? Que é muito do que todos nós vivemos, assim, numa primeira etapa dessas situações que nos ocorreram aqui, com a questão da saúde pública, econômica, as empresas fechando, né? Nós com poucas perspectivas, muita mudança, enfim, né? E a saída que nós temos para isso não vai ficar restrita àquelas capacidades que nós temos, que são nossas, que são internas, né? Nós vamos precisar, nesse momento, buscar e desenvolver onde? Na rede de relacionamentos, né? Então, esses momentos, como os que são proporcionados pela lídera, são momentos de crescimento e são nesses momentos em que a gente encontra as oportunidades, né? É justamente nessas redes de relação.
Nós estamos num momento de isolamento, mas o isolamento ele é de corpos, e esse isolamento ele não é de afeto, né? Nós não estamos proibidos de compartilhar afeto. E o afeto, ele faz toda a diferença nesse momento para que se reforce essa resiliência, né? Para que as pessoas consigam enxergar as oportunidades, né? Porque esses sentimentos de medo, eles imobilizam. E a confiança que a gente consegue nesses vínculos que a gente estabelece com as outras pessoas, conseguem devolver confiança. E a confiança traz movimento. A confiança, ela consegue nos levar de novo para uma situação de atividade, né? Nos tirar dessa imobilidade inicial que a crise nos coloca inicialmente, né? Nós precisamos nos sentir pertencentes, né? Se nós não nos sentimos pertencentes a algum lugar, a um grupo, se nós não conseguimos nos reconhecer em um meio, nós não conseguimos enxergar a oportunidade, porque nós ficamos introjetados somente naquele mundo interno, né? Então, é importante também buscar esse senso de pertencimento que a gente vai buscar no social, né? Que a gente vai buscar com as outras pessoas, que a gente vai buscar nos grupos, que a gente vai buscar com outras mulheres, com outras empresárias, que nós vamos buscar com colegas, com irmãs, enfim, né? Com aquele círculo que a gente tem e que a gente precisa reforçar nesse momento, né? Então, em síntese, a gente consegue enxergar a oportunidade se nós estivermos confiantes, né? Se nós estivermos com fatores de resiliência reforçados, né? E os fatores de resiliência, eles não estão sintetizados às nossas capacidades individuais. A gente realmente vai precisar do suporte social, do estabelecimento das relações para poder enxergar essas oportunidades, para poder sair desse espaço de imobilidade e poder ir para a potência, para a atividade. Márcia, tá assim, ó. Sim. Muito elaborada essa reflexão e muito pertinente ao momento, né, Vanessa? Porque a gente fala muito sobre empreender dentro da Lídera, a gente fala sobre buscar sororidade, mas até o momento, verdadeiramente, nós no Brasil, não é em Passo Fundo, no Brasil, a gente não experimentou, está agora vivendo o início de uma dor, de perda de uma pessoa conhecida, de um parente, de ter que fechar o seu negócio, ficar afastado, de ter ansiedade, eu preciso pagar as contas, eu preciso pagar os meus empregados, eu preciso pagar a escola. Então, existem vários elementos nesse cenário e que a gente precisa pensar como é que eu transformo todos esses problemas, como é que eu soluciono e como é que eu dialogo para eu poder pensar pós-crise. Não adianta eu pensar agora durante o problema, né? O que eu vou fazer agora é imediato, mas quais são as ações que eu vou fazer depois? E isso sim é resiliência, isso é empatia, isso é se colocar no lugar do outro. Por isso eu gostaria de ouvir e também junto a respeito desse assunto, a Juliana tá por ali, né? Juliana, faça a sua abordagem a respeito dessa relação com o empreendedorismo e com essa questão da resiliência no empreendedorismo feminino. Como tu enxerga isso? Claro. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada pelo convite. São mulheres incríveis, mulheres de jornada aí muito empenhada com negócios, com relações, né? E fico feliz de estar entre vocês e trazer um pouquinho do universo, do que eu tenho visto, do que está acontecendo. Muito bem colocado aqui a respeito da resiliência pela Vanessa, né? E a resiliência é algo que a gente estuda no empreendedorismo constantemente, né?
E o que nós estamos vivendo, claro, considerando uma pandemia, né, que é a questão aí de uma aflição junto do problema de saúde, né? A gente está falando de uma ansiedade causada por um problema de saúde, que são aspectos base da história de vida de qualquer pessoa, né? Mas a gente tem essa angústia, que ela é revelada nos negócios, ela é revelada nas relações, né? A gente está com medo de perder os amigos, né? Pelo distanciamento social. E esse medo é algo que o empreendedor ele vive na constante rotina do empreendedorismo. Considerando o lado mulher, eu consigo entender assim, e até falando com algumas pessoas essa semana, a gente vem levantando vários estudos, porque comportamento humano a gente estuda constantemente em termos de consumo, de marketing, de como entrar no mercado, né? Falando de empreendedorismo. Mas será que alguém conhece alguma coisa do cenário atual, né? Será que alguma coisa de tudo que a gente já estudou, ele vem para o cenário atual e a gente vai conseguir aproveitar disso, né? É óbvio que sim, a gente sabe que experiência, vivência, isso a gente passa por uma, por duas, por três, e a gente exercita sim a resiliência, exercita sim aí outros aspectos da vida da mulher e do empreendedor, mas a gente tem muita coisa de novo para enfrentar, né? A gente tem as relações de consumo que elas vão mudar por completo, né? O consumidor, ele sempre foi muito ligado à marca que ele compra. Quando ele quer se relacionar com a marca com proximidade, ele sempre olhou para o propósito da marca, né? Sem perceber, ele olha para isso. E agora mais ainda. Agora a gente vai querer entender se essa marca também tem a mesma preocupação que a gente, como essência de vida, né? E o empreendedor hoje que não estiver ligado nisso, ligado nesse sentido, ligado nessa direção, ele pode começar tudo de novo, volta, dá ré e começa tudo de novo, né? Tem algumas frentes para a gente olhar. Uma delas é a mulher. Eu acho que ontem, inclusive, eu subi um material e fiz um artigo no LinkedIn a respeito disso. Os países que estão liderados por mulheres, né? Saiu na Forbes, a gente viu ali algo muito especial em relação a isso. Os países liderados por mulheres, eles tiveram ações pontuais em relação à crise, né? Tanto no quesito saúde quanto no quesito economia. Por que eu acredito que isso aconteceu? A mulher, ela age com o coração e com a razão. Ela tem os dois a seu favor, né? Não que o homem não faça isso. Por vezes a gente precisa de uma balança mais racional, né? Mas neste momento que a gente fala de pandemia, a gente tem que misturar. A gente não tem escolha, né? Porque a gente está tratando do emocional direta e enfaticamente. A gente não está falando só da economia, né? E então isso me traz um cenário muito positivo na questão feminina, né? Na questão de mulheres à frente, mulheres liderando. Por isso nós estamos aqui, inclusive, né? Nós temos o poder da voz. A mulher ela é sensitiva, ela tem instinto mais aguçado, e se a gente souber agora aproveitar tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo aquilo que nós já vivenciamos e conciliar com a razão que o momento exige, nós temos grandes ganhos aí pela frente, né? Claro, passada a barrigada, como a gente fala no mundo do empreendedorismo, né? É claro, vai ter a barrigada, ainda mais falando do Brasil, né? O Brasil não tem uma economia sustentável para ter o comércio fechado mais de 30 dias, né? Infelizmente. E aí, tudo isso falando, a gente tem o olhar do empreendedor quanto ao que fazer, né? Como enfrentar o que a Márcia falou, fechar minha loja, fechar minha agência, né? Eu tenho clientes que simplesmente me procuraram e disseram: Ju, eu estou num momento, eu não sei para que lado ir, eu devo 50 mil para o banco, eu tenho folha de pagamento de 15 mil todo mês, se eu parar eu não vendo, eu não tenho como vender, ou seja, eu preciso de forma muito resiliente assumir esse prejuízo, essa perda. E assumir perda
todo ser humano sofre muito com isso, né? E talvez seja esse o grande lance dessa crise, a gente saber o que fazer com essa perda e olhar e ver se de fato ela é uma perda ou ela é um ganho para frente. É uma chance de um recomeço, é uma chance de um outro olhar, né? Eu tenho visto pessoas falando de mudar de profissão, né? Acho super pertinente o pensar nisso, mas ele precisa ser olhado com o coração e decidido com a razão, né? Tem os dois lados da balança. A gente sabe que o primeiro impacto vem aí o balanço, mas a gente pode olhar para o mercado sim, de forma construtiva e oportunizar as circunstâncias, né? Considerando o mercado em si, o empreendedorismo em si, a gente já sabe que tudo que não estiver ligado ao mercado digital não vai ter permanência, não tem condições de estar andando e vivo agora, né? Outro fato, a gente vê muito também no empreendedorismo, são empreendedores vivendo do caixa do dia, né? Muitos empreendedores não têm o hábito do reinvestimento, né? Isso é péssimo e a gente vai aprender isso na dor, né? A gente também vive aí o empreendedor vendendo hoje e pagando o fornecedor que ele pediu ontem. É outro fato que a gente fala de fluxo de caixa, né? Então é mais uma coisa que a gente vai aprender na dor, né? As relações de trabalho. A gente teve muito, muito próximo agora uma revisão na CLT, né, nas leis trabalhistas, e com certeza a gente vai ter mais uma agora, passando a crise, a gente vai ter alguma coisa nesse sentido também, né? Por quê? Porque tudo vai mudar, as relações vão mudar, a forma de prestar serviço vai mudar. Eu preciso trabalhar, né? Eu preciso oferecer o meu trabalho e ganhar dinheiro. Como ele vai ser? Se vai ser à noite, se vai ser de dia, se vai ser na hora do almoço, se eu vou estar em casa acionando o filho que está fazendo o tema da escola. A gente precisa produzir, né? E a sensação de produtividade para o ser humano é muito importante, né? Um dos aspectos que mais me impactou quando eu decidi, como RH da empresa, mandar todo mundo para casa de home office, foi justamente isso. Não foi se o computador ia funcionar, não foi pensar se a pessoa de fato ia trabalhar, não foi. Foi, claro, em primeiro lugar, a questão da saúde, da pessoa estar cuidada em função do Covid-19, mas o segundo ponto foi se a pessoa ia estar produtiva para que ela se sinta bem, né? A gente sabe que uma semana parado, a gente entende como férias, ok. 2 semanas parados, a gente entende como folga, né? Ok. E na terceira semana? Como que esse ser humano vai se sentir? Sem produzir, sem entregar, sem ter algo a mais para contribuir para o mundo, ou para uma pessoa, ou para um processo, né? Então, uma preocupação muito forte para mim foi a questão da produtividade. E isso pega em todos os aspectos, no empreendedorismo, no CLT, no freelancer, no prestador de serviços, PJ, enfim, a gente tem um cenário desafiador, mas eu acredito que a gente vai extrair muita coisa boa dele, né? Juliana, muito obrigada. Com certeza, a gente não será mais o mesmo profissional e nem o mesmo ser humano e nem a mesma mulher. Porque tem muitas coisas que a gente percebe como a gente está deixando ou de lado algumas coisas que chamam a atenção até enquanto família. Para nós, na Lídera, empreender não é ter apenas um CNPJ. Empreender é você empreender na carreira do seu CPF como pessoa. E aí muitas coisas, como você falaste, assim, chamam a atenção. A mulher se diferencia pela capacidade de percepção, de sentimento. E esse momento vem ao encontro de nos mostrar o quanto é importante nós mantermos essa essência, não nos transformarmos de terno e gravata dentro das organizações, porque esse é o momento que as empresas precisam da nossa sororidade, do nosso cuidado, do nosso olhar. A gente vê isso dentro da instituição mesmo, da IMED, né? Nós temos a maioria das pessoas que trabalham são mulheres dentro da instituição.
e muitas das ideias, muitas das sugestões que vêm no sentido de acolhimento vêm das mulheres. Os homens têm o seu potencial e de olhar para algumas coisas que são mais racionais, de tomar decisões nesses momentos. Por isso, nós nos complementamos, né? Então, muito obrigada pela tua explanação. Magda, como é que tu estás aí, Magda, enxergando também Sim, tudo bem. Tudo bem, então fique à vontade para fazer a sua reflexão, contar um pouquinho da tua experiência, como é que você vem vendo, vem enxergando esses desafios das empresas e como que as empresas estão transformando isso em aprendizagem e de mudança, que a gente sabe que mudar não é algo fácil, mudar a forceps também não é fácil. O mundo está passando por esse processo de mudança, mas eu também olho por um lado, que nós, como seres humanos, estamos passando pela inovação baseada do forceps, né? Eu batizei esse momento. Até saiu esses dias uma charge, vocês devem ter acompanhado, quem foi responsável pela inovação na sua empresa? O CEO, o presidente, o gestor ou o Covid? Então, o Covid foi responsável por participar da gestão e da inovação da nossa empresa. Então, acho que você deve estar acompanhando isso dentro das suas consultorias, com certeza. Sim, obrigado novamente, Márcia. Obrigado pela oportunidade de troca, diferente um pouco da fala da Vanessa no início, de como ela recebeu o convite. Essa é uma característica, falar sobre resiliência é uma característica dos nossos desenvolvimentos. A gente tem uma característica muito forte pelas demandas que geralmente nos caem. Mas quando veio o convite, quando você nos passou o convite, eu me deparei com um cenário muito diferente, porque uma coisa é você ir no cliente e falar sobre a resiliência olhando para ele, né? Olhando para aquela necessidade, para o briefing que ele está te passando. E outra coisa é um cenário coletivo, como a gente está vivendo, e eu mesma, dentro do meu negócio, né? Do negócio dos meus sócios, de como isso está nos impactando, de como nós estamos vivendo tudo isso. E aí eu enxerguei como uma boa oportunidade de vir compartilhar com esse olhar, né? E com essa visão que a gente tem, mas também de aprender, como já aprendi aí na fala da Vanessa e da Juliana agora também. E quando eu fui organizar o meu pensamento para trazer uma contribuição, eu pensei justamente no conceito popular, vamos dizer, do senso comum. Resiliência é a capacidade que a gente tem de ou se adaptar, de se moldar, e se a gente for um pouquinho mais profundo no tema, é de se recuperar, né? Então, a capacidade que você tem de recuperar numa situação de pressão, numa situação de crise. E quando a gente olha isso, o cenário ele é muito, muito oportuno, porque a gente nem sabe exatamente nesse momento quando que a gente vai olhar o final disso para olhar esse processo de recuperação. A gente está no meio desse cenário, né? Então, é um momento bastante confuso da gente pensar exatamente de alternativas e de como sair desse cenário, de como superar esse cenário. Claro que todas as citações aí em relação à sororidade, a gente também acredita, acho que quando a Juliana deu o exemplo dela em relação a colocar o pessoal em home office, um primeiro vínculo de confiança é extremamente firmado, né? Porque quando você organiza todo esse processo, você declara a tua confiança, você deposita a sua confiança, independente do grau de produtividade que isso vai retornar para o teu negócio, mas você declara isso. Então, acho que tem uma série de questões aí de processos colaborativos que estão surgindo, de sinergia que estão se estabelecendo mesmo na distância. Acho que tem uma série de situações que a gente vem percebendo, de aprendizados e inclusive de ganhos de produtividade. Assim, semana passada eu estava numa reunião também, a gente teve relatos assim de
de ganhos de produtividade mesmo em função do home office, de pessoas e empresas e culturas mais resistentes a alguns modelos que estão se beneficiando aí de alguma forma. Não, obviamente, deixando de lado todas as perdas aí também que foi falado pela Juliana e destacado, e que nos deixam nesse cenário de incerteza aí. Mas o que eu separei mesmo, isso tudo foi ouvindo só vocês, então imagine como a gente fica. E o que eu separei, assim, e que eu queria trazer para vocês foi um fato que aconteceu essa semana comigo, e que eu pensei, nossa, mas eu tenho que levar isso para o grupo, porque para a live da Lídera, porque é um movimento que diz muito sobre esse olhar do empreendedorismo, esse olhar do cenário do Covid, esse momento de incertezas, mas também um momento de oportunidades, que era o propósito da nossa live. Bom, eu acordei 15 para 7 e já tinha, então, uma fotinho num dos grupos que eu participo, de um workshop que estava para acontecer em junho, em Marau. Um público aproximadamente de 300 pessoas. Ele já tinha sido transferido, então, por força do Covid. E esse workshop, então, tinha uma fotinho que falava de um estudo de Harvard, né, nesse nosso grupo. Eu sou uma das palestrantes desse grupo, então são 7 ou 8 palestrantes, eu sou uma das palestrantes que está nesse grupo ali. E a organizadora, então, diretora da Certifi, uma amiga pessoal, a Valesca, ela me autorizou a falar, falei, olha, gostaria muito de citar o teu case, porque eu acho que ele é extremamente pertinente. E ela, ok, vamos lá, com muito frio na barriga, porque isso aconteceu essa semana. Então, a notícia dizia que as aglomerações provavelmente trariam um cancelamento em reuniões nesta proporção, mais de 300 pessoas, até 2022. Essa era a reportagem, um estudo de Harvard apontando isso. E embaixo um áudio. E eu parei e pensei assim, foi a primeira notícia que eu vi de manhã no meu grupo, né? Pensei, nossa, ela deve estar muito frustrada, porque eu sei o quanto ela está trabalhando em cima desse evento. Ela deve estar muito chateada, porque é um evento sobre segurança do alimento, tem multinacionais envolvidas, né, anfitriando esse evento também. Pá. Pensei, aí eu fui ouvir o áudio, e no áudio ela trazia assim, gente, eu não quero correr o risco de cancelar esse evento de outubro de novo. E eu estou pensando seriamente em transformar esse evento num evento online. Eu preciso, não sei como, não sei quanto, não sei como que isso vai acontecer. Eu só sei que eu preciso da opinião de vocês nesse momento para mim levar a minha ideia adiante. E o grupo começou a ser assertivo, alguns indagando, mas todos muito convictos da possibilidade de ser cancelado novamente o evento em outubro. Em resumo, gente, um evento que podia abarcar até 300 pessoas está sendo modificado, então essas 300 pessoas vão ter possibilidade de assistir o evento, se estendendo para uma plataforma que está sendo, né, até 100 mil pessoas. O evento ele tinha uma vinculação no estado do Rio Grande do Sul, estava sendo sediado por Marau, mas ele, enfim, hoje ele vai ter uma proporção sem fronteiras, a gente já tem agora mais participantes, né? Então, assim, a proporção, a oportunidade que ela tornou o problema dela é imensurável. A gente não tem o resultado dessa história, mas o que eu queria trazer é a capacidade dela ter se adaptado ao cenário, sabe? A capacidade, a condição resiliente que ela entrou e de aproveitar nesse cenário a oportunidade de sustentar a sua ideia e até mesmo crescer com a sua ideia, né? E isso me remeteu a um outro conceito, que é o conceito do antifrágil, né? Que eu entendo como ainda uma escadinha além da resiliência, né? A resiliência já é algo bastante difícil e bastante complexa da gente trabalhar nesses cenários que a gente está vivendo. Algumas pessoas, elas se beneficiam com essa habilidade, com essa natureza, outras nem tanto, né? Então, e o conceito do antifrágil, ele traz isso. Algumas pessoas têm uma natureza mais
fragilizada, né? Elas vão travar, elas vão paralisar, elas vão negar cenários, né? Enquanto o conceito do antifrágil vem e nos traz que são as pessoas que têm essa possibilidade de se beneficiar com o caos. Essa é a frase que ele traz no livro, inclusive, né? De você se beneficiar com o caos. E essa obra, a gente já vem trabalhando ela, o Alessandro, até um colega nosso, discute bastante ela conosco. Quando ele trouxe isso me soou meio estranho, assim, poxa, até meio egoísta, como que eu vou me beneficiar com o caos, né? E aí ela me instigou um pouquinho mais esse olhar. Mas não é justamente de você, que foi a provocação inicial da temática, de você poder enxergar no caos, nessas situações extremamente desgastantes, né? Uma oportunidade. E uma oportunidade colaborativa, uma oportunidade com propósito, que acho que também faz um pouco aí o que a Vanessa trouxe no início, né? Então, assim, eu gostaria de trazer à tona um pouquinho esse olhar, assim, de por mais desgastante que esteja esse nosso cenário, que a gente ainda não tem a proporção real do impacto que ele vai nos acometer, de que a gente fique atento, de que a gente procure alternativas, e se eu não tenho essa condição, de que eu tenha uma condição de humildade, de poder procurar ajuda, de poder pedir essa ajuda, humildade no sentido de pedir ajuda, porque às vezes eu me retraio e eu também não me abro para essa oportunidade de ajuda, né? Então, essa seria um olhar que eu gostaria de trazer para nossa discussão aqui, para nossa temática. E aí, Magda, obrigada. A Vanessa e a Juliana podem também contribuir conosco, que seria bem no intuito de como que eu faço para passar por essas experiências estressantes e como que quais são as técnicas ou as ferramentas que eu posso utilizar para não perder minha produtividade e para manter o meu foco. Você falou do propósito, da dor, né? Como que eu faço isso na prática? Assim, gostaria de ouvir um pouquinho. Acho que é uma das questões que a gente tem que trazer, porque é um momento que a gente está lutando contra um inimigo oculto, né? A gente não vê, não está enxergando. Então, ora parece que ele é agressivo, ora parece que ele não é nada, mas está aí, está impactando na minha rotina, nos meus hábitos e também financeiramente. Então, a resiliência, ela tem a ver com o autodesenvolvimento, né? Tem a ver com o autoconhecimento. Então, é muito mais de dentro para fora, né? Do que do espaço da sociedade, enfim, que eu contribuo. Como que vocês veem isso? Quais são as ferramentas que vocês estão usando para serem produtivas e serem resilientes hoje? Vanessa Risse, gostaria de começar contigo. Certo. Bem, primeiro, assim, acho que a primeira questão é não negar os fatos, né? Não negar que a gente está numa situação difícil e de que nós precisamos nos adaptar. Acho que essa é a primeira questão. Isso envolve não negar, né? Não encontrar pensamentos que nos distanciem dos fatos e da realidade, né? Porque a negação, ela inviabiliza qualquer forma de enfrentamento, além de ainda gerar sintomas, né? A gente não nega, a gente também consegue substituir possíveis pensamentos catastróficos que possam vir a em alguns momentos de maior desespero, né? Então, ok, está difícil, sim, ela está difícil, mas nós vamos planejar um modo de superar, né? Que outras situações difíceis eu já passei na vida, mesmo que tenha sido em outro contexto. Eu já superei? Sim, eu já superei. Ok, então se eu já superei, eu tenho condições de superar essa situação, né? Então é importante a gente pensar em já tenhamos passado,
né? E não subestimar a nossa capacidade. Chamar ajuda, né? Buscar ajuda, conversar com as pessoas. Então, eu trago de novo, né, a questão do movimento, de conversar, de estar perto de um grupo, mesmo que digitalmente. As pessoas, elas têm muito a nos ajudar nessas situações, né? E nós temos, assim, visto um pouco nos últimos estudos, assim, que a melhor forma de driblar a rotina nesse momento é não investir em coisas que a gente não tem ideia nenhuma de como é que se faz, assim. Que a gente possa usar daquelas habilidades que a gente já tem alguma noção, né? Por exemplo, a situação que a Magda trouxe, né? Essa pessoa, ela está trabalhando em organização de eventos. Ela nunca organizou um evento digital, mas ela tem a capacidade, a habilidade de organizar eventos. Então, ela vai adaptar essa capacidade que ela tem para uma outra forma de fazer, mas com conhecimentos que ela já tenha. Então, essa é uma boa forma da gente dar conta dessas situações e continuar produzindo, né? E, por fim, assim, nós temos conversado muito isso entre os professores e também para ajudar a manejar os alunos, né? Nós estamos nos organizando para continuar produzindo, mas é importante entender que a nossa produção agora não é a mesma produção de antes. Ela é uma produção diferente. Ela é uma produção adaptada. E ela também não vai ser a mesma depois, porque, na verdade, a gente nem sabe exatamente o que vem por aí, né? Então, a gente não pode ficar esperando o mesmo nível de produção que a gente tinha, porque nós não estamos nas condições ideais de trabalho, muito menos contextuais. Então, se produz, mas se produz de modo adaptado. Então, as expectativas, elas precisam ser reduzidas, né? Porque você não pode gatilhar ansiedade e engatilhar estresse, porque aí você tem a possibilidade de ir imobilizando outras coisas, né? E aí tem as dicas básicas, né? De tentar manter uma rotina, mesmo que adaptada, mas manter a rotina. Se você levantava no horário, se você tomava café, faz. Se você se arrumava, sempre se arruma, mesmo que você não vai sair com o carro, vai até a sala ou vai até a empresa mesmo que ela esteja fechada, né? Então, manter a rotina de organização e de autocuidado também, né? E não esquecer que é necessário estar em contato com as pessoas o máximo possível. Acho que é mais ou menos isso, assim. Acho que deixar as gurias complementarem. Eu só que eu achei que eu gostei do que a Vanessa falou ali, bem rapidinho, sobre o adoecimento também, né? Porque a gente vê que essas situações de estresse, né, geram um certo peso na vida pessoal e familiar também, no convívio, né? Porque a gente se adaptou, então a gente até, olha, hoje de tarde eu estava tendo aula de psiquiatria até, e a professora comentando de alguns transtornos, e eu fiquei pensando, tá, isso pode ser até um transtorno de adaptação coletivo, né? Porque veio uma pandemia, paralisou tudo e a gente teve que se adaptar tão rapidamente, né? E o poder que o estresse tem sobre o nosso corpo, sobre o nosso sono, sobre tudo, é algo muito preocupante, né? Então, ainda mais que é tudo fisiológico, hormônios, e até semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre como cuidar de si mesma, né? Como cuidar da família, para que tenha ambientes agradáveis e que tragam boas energias, né? Então, acho que a Vanessa levantou sobre o adoecimento muito importante também, que a gente tem que cuidar um pouco da nossa mente, para o nosso espírito e para a gente mesmo estar bem e conseguir se manter produtiva e bem focada, né? Então, eu acho... Exato. Até agora, quando a Natália fez essa observação, eu também olhei a Juliana ali, que tá aparecendo do ladinho de mim, no quadradinho. Aí eu lembrei, né? A Juliana fez a observação. Primeira semana, legal, estamos de férias. A segunda, tá, uma férias prolongada. Terceira semana, peraí, socorro, o que tá acontecendo? O meu trabalho, não vou trabalhar, né?
E, de fato, nós vivemos uma situação na empresa do meu marido que foi bastante interessante e eu quero trazer esse exemplo, assim, porque acho que talvez ajude a muitos de nós, assim. Uma pessoa já no segundo dia em que o decreto aqui no município foi posto em prática, então, empresa fechou, funcionários em casa. No caso, esse que eu descrevo, não tem nem home office, assim, fechou, acabou, não tem o que fazer. Aquela pessoa não tinha o que fazer. E o meu marido foi para a empresa, que a empresa é dele. Ele foi lá, ele ficou construindo coisa lá dentro, assim, né? Para ter o que fazer lá dentro, enfim. E esse funcionário bateu na porta, chorando. Pelo amor de Deus, me deixa entrar. Eu não tenho outra coisa na vida que não seja esse trabalho. É a minha vida. Bem, claro que aqui nós temos um problema de investimento afetivo total no trabalho, e isso não é bom, né? A gente não pode investir tudo no trabalho, porque ele não pode nos dar todos esses retornos, né? Mas, por que a gente começa a sentir isso para além das questões econômicas? Sim, o trabalho, nós vivemos disso, das empresas, dos nossos negócios, claro, mas para além disso, o que mais o trabalho faz com a gente? O trabalho, ele nos identifica. Nós construímos a nossa identidade não é só a partir das nossas relações objetais lá, quando o pai e a mãe nos criam de pequenininho, quando a mãe fica olhando para nós e a gente sabe quando a mãe olha pouco, enfim, né? A gente vai lá estudando tudo aquilo. Bom, não é, a gente termina de constituir a nossa identidade no nosso trabalho, né? Quem é a Juliana? Quem é a Márcia? A Márcia da IMED. A Juliana lá da empreendedora, né? A Natália médica. Por que quando vão dar entrevista na RBS, por que não aparece Márcia Rodrigues, mãe dos fulaninhos lindinhos? Não, vai aparecer professora, né? Por que não aparece Vanessa, mãe do Arthur, mãe da Júlia? Aparece psicóloga, porque esse é o que identifica as pessoas. Então, quando isso agora foi nos retirado, de certo modo, pelo menos da forma com que a gente estava acostumado, as pessoas sofreram muito. Então, elas não sofreram só porque tem que se adaptar financeiramente também, mas elas perderam uma parte de si, né? Quer dizer, uma parte de mim eu não tenho mais. Então, isso na saúde mental é impacto direto. Não é à toa que nós estamos com tantos casos e necessidades de atendimentos online, a saúde mental agora, que também era outra coisa, psicólogo não atendia pessoas mediado por computador. Psicólogo vai atender muito pouco presencialmente. Perdeu o medo agora, viu que pode. Professor da aula, nem pensar, EAD, a gente brigava com quem falava com a gente. Não, EAD vai existir. Não vamos formar psicólogo por EAD. Sim, gente, veio, ficou, né? Mas enfim, vamos seguir aí. Eu, particularmente, sou uma defensora da tecnologia a quatro chaves, Vanessa. Assim, eu sou do ser humano, eu sou das pessoas. Tu já estava lá, né? A minha formação e como personalidade também, ela é totalmente voltada para humanos, né? Para pessoas. Mas quando eu me deparo com o universo empreendedor, com o sonho do empreendedor fazer acontecer, eu não tenho como estar de mal com a tecnologia, né? Que é o caso da psicologia agora, né? Então, se vinha segurando, não podia, não dava, não estava certo. Agora a gente vai ter medicina por telecomunicação, né? Então, assim, é algo que com transparência, e aí vocês falando aqui, me vem muito forte isso, a transparência, a gente tem escutado muito, ela vai entrar na vida de todos, e da gente com a gente mesmo, da gente com o nosso par e da gente com o mundo. Se eu não for transparente com o que eu sou, o que eu faço, o que eu entrego, essa transparência ela vai estar à disposição de todos, gente. Não tem mais para onde correr. E eu começo falando de mim, eu comigo mesma, quando eu sou transparente a respeito das minhas expectativas. Né? Então, quando a gente fala que a Natália colocou a respeito do adoecer, né? Para mim, o adoecer ele está muito mais ligado a uma expectativa de quem eu sou. O ser humano tem muito medo. O ser humano não busca a realização por sucesso. Ele busca por medo do insucesso. Né? E isso é um fato complicador, assim. Quando as pessoas agem
na vaidade, no egoísmo, nos sentimentos que a gente sabe que eles são impulsionadores, sim, e vocês da psicologia podem dizer isso muito melhor do que eu, né? A gente sabe que isso tem um impulso e vira mola, pula lá embaixo e ele salta. Com certeza isso acontece e a gente tem histórias muito bonitas, inclusive de pessoas que foram movidas pela vaidade, deram certo e estão lá em cima. Só que agora a gente entra num outro fato. Se eu não ressignificar a minha atuação, quem eu sou, o que eu entrego verdadeiramente, aí sim vem a frustração, vem o adoecimento comigo mesma. Isso vai internalizar um sentimento de frustração diária, porque eu não estou entregando, eu nunca tive, nunca soube para que lado eu estava indo. E agora ele vai aparecer. Então, a minha primeira sugestão é que a gente faça uma introspecção e verifique quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu estou entregando, qual é a minha finalidade nesse mundo, para que eu visite os meus sentimentos mais guardados e faça dele transparentes comigo mesmo, sabe? Então, assim, eu posso proporcionar um processo de acompanhamento com empreendedorismo, ou um acompanhamento de gente querendo abrir novos negócios, ou reestruturando um negócio já existente, mas eu consegui identificar na pessoa por que ela quer fazer aquilo, Eu vejo empreendedoras, gente, e aí falo das mulheres, tá? Muito, muito voltadas para algo do tipo, eu vou mostrar para o mundo que eu posso, Ok, isso é um sentimento que movimenta, e ele existe muito forte, mas até quanto ele é sustentável, a ponto da gente não adoecer nesse momento, A gente preza muito assuntos de empreendedorismo, a gente fala muito de não procrastinar, a gente precisa ser consistente com a gente mesmo e consistente com o negócio, a gente fala de praticar, tirar o medo do fracasso, é hora de colocar isso em prática, Quem aqui fala de não procrastinar e quem procrastina? Então, assim, se eu estou pregando algo, poxa, será que eu já me visitei naquele assunto? Então, esse mundo transparente, ele vai vir à tona muito mais forte agora, e vai trazer aí a transformação digital, a inovação que a gente tanto quer, que a gente tanto quis e a gente tanto falou de 3, 4 anos para cá, E é hora, sim, da gente exercitar a criatividade. Aí vem o lado bom, que nesse momento ele parece meio crucial, assim, ele judia um pouquinho, porque eu tô com medo, eu tô insegura, eu tô insegura com o meu aspecto básico, que é a saúde. Como é que eu vou inovar, gente? Como é que eu vou liberar a minha mente para ser criativa? Então, pera lá, eu tô com a minha vida resguardada, é o que eu tenho de mais importante. Eu não sei se vocês viram o depoimento da filha do dono do Santander na Europa, dizendo que eles tinham dinheiro para pagar quantos hospitais fossem, e que o pai dela morreu no leito, pagando por algo que ele sempre teve de graça, que era o ar. Então, aquilo me mexeu muito comigo, porque a gente está pagando pelo ar, lutando contra um vírus que tira a respiração da pessoa, a gente está pagando para ter ar. Então, isso gera uma insegurança base. E eu preciso entender que eu estou resguardada, eu estou em casa, eu estou cumprindo o isolamento social, eu estou de quarentena, eu estou cuidando dos filhos, eu estou tomando todos os cuidados, Então, pera lá, então, feito isso, vamos liberar a mente para a criatividade. Aí sim a gente vai ter um processo de inovação, de transformação digital, E se a gente pegar aspectos práticos, hoje falando com uma cliente, inclusive, ela falou para mim, Ju, eu pedi para um fornecedor um carregamento de estoque, Ela está iniciando o negócio, gente. Para inaugurar o negócio, era para inaugurar agora em abril. Eu pedi X peças e eu não sei o que eu faço, se eu cancelo todo o pedido. Falei, pera lá, você já tem um processo digital estabelecido? Se tiver, mantém. Se não tiver, interrompe, faz o teu processo digital de novo e retoma. Ninguém está falando para a gente desistir. Eu só preciso fazer certo. E qual que é o certo agora? Eu tenho que ter um processo digital. Assim como no evento, para eu colocar 100 pessoas, 200, 300, 3.000 dentro de um evento digital, é possível? É possível, mas o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que voltar um pouquinho e entender o meu processo do começo.
eu vou precisar de tal ferramenta, eu vou precisar de tais canais, eu vou atingir o meu público dessa forma, onde é que está o meu cliente, o que eles querem ouvir, precisam, e vai ser de diferente para que eles se transformem, né? Porque a gente vem de transformação, né? Eu acho que, aproveitando, Gil, esse momento, veja bem, né? A gente nós fizemos um programa junto com a Magda, que está aqui hoje no nosso painel. A gente leu o livro da Gisele Bündchen, que fala sobre aprendizados. Então, até um livro que nós da Lídera indicamos, porque ela é uma das personas que nós colocamos para construir a marca da Lídera, né? Então, ela fala que nós amadurecemos quando nos tornamos a autoridade da nossa vida. E eu acredito que para se tornar autoridade da nossa vida, a gente precisa entender esse processo de crescimento. E aqui entram as questões das crenças, dos valores pessoais, né? Da fidelidade à pobreza. E não é a pobreza de dinheiro que a gente está falando, como a filha do presidente lá do Santander falou, né? É fidelidade à pobreza de espírito, à pobreza de enxergar os valores nos pequenos detalhes, né? Então, semana passada a gente conversou com algumas líderes que estavam online, pensando sobre esse processo, mães, crianças em casa, e que ao sair da crise, porque agora nós temos que pensar em sair da crise, né? Ao sair da crise, muitos pais vão ficar com aquela impressão de tumulto, mas muitas crianças vão ficar com a lembrança de quão bom foi conviver com meu pai, com a minha mãe, eu acompanhei as aulas das crianças online, de manhã, de tarde. Obviamente que precisamos aprender a fazer gestão do nosso tempo, não é uma coisa simples, mas acredito que crescer dói, né? É parte do processo de resiliência, passar por essa dor e transformar essa dor e olhar para essas crenças. O que me impede? A Vanessa falou antes, e a Magda, que faz nosso processo de desenvolvimento de líderes, comenta sempre isso. O que me impede de errar? O que me imobiliza? E aí você acabou de falar, Ju, a respeito da inovação que nós tanto queremos. Poxa, o Brasil está mais de 30 anos atrasado em inovação, em tecnologia. Como, Vanessa, que nós vamos discutir sobre a entrada das tecnologias na educação? Não! Obrigatório estar aqui. Tem médico fazendo telemedicina agora e está tendo que fazer a forceps, senão ele não vai. Ele, inclusive, vai perder o mercado, porque o cliente mudou. Né? Então, quantas coisas a gente tem que ser resiliente? Sim, tem a parte da resiliência do sentimento, de se reinventar, de tratar essas energias, essas dores, mas tem a parte da resiliência enquanto profissional, que eu também preciso estar de olho. Né? Magda, tá aí? Tá mudo, Magda? Tô aqui. Sim, tô te ouvindo. Lembra da nossa discussão a respeito do livro Aprendizados? Com certeza, foi linda a nossa discussão, né? Foi muito produtiva e de um aprendizado, como diz o nome do livro, profundo, né? E esse tema de crenças, eu acho que ele é extremamente oportuno, porque ele é um momento que está provocando as pessoas a parar e refletir. Ele está mobilizando pessoas que não se permitem parar ou fazer esse tipo de reflexão. Então, as pessoas elas estão realmente olhando o cenário como um cenário de oportunidade de reflexão. Então, quando a gente olha a temática da crença, eu preciso começar indo na sequência. Acho que foi muito oportuno. Acho que a Vanessa e a Juliana, elas fizeram exatamente uma linha de raciocínio como eu acredito que é esse processo. É o primeiro olhar para dentro, né? O olhar para si, o autoconhecimento, depois uma conexão com o propósito, né? E aí eu vou precisar efetivamente me reconhecer com essas duas situações. Eu
e a minha empresa, o meu negócio, a minha atividade, se eu não tenho um negócio, se eu não sou nesse momento empreendedor, mas se eu sou um colaborador, eu preciso fazer essa vinculação, e isso está nas nossas crenças, né? Então, como que eu enxergo o mundo já dentro de um cenário de escassez ou de abundância? E aí a gente não está falando, novamente, de dinheiro somente, é escassez da colaboração, é a escassez da empatia, é a escassez de várias situações, ou eu olho abundância? Como é que é a minha perspectiva de olhar para essas situações, né? O próprio erro. E aí, quando eu falo é a minha enquanto empreendedor, enquanto líder, enquanto lídera, né, do seu negócio, porque eu transfiro isso para um time, eu transfiro isso para um grupo muito grande, eu atinjo um público com essa minha crença. Se eu estou enxergando pela via da colaboração e eu deposito uma confiança no meu colaborador, isso vai ter uma reciprocidade, não na totalidade, né? Mas a probabilidade disso é muito maior. Então, enxergar todo esse olhar do que eu acredito, de como eu enxergo as coisas, e ter um autoconhecimento de quais são as minhas ações que eu estou tendo a partir dessas crenças, fazem todo o sentido para que eu possa modificar, então, se necessário for, as minhas ações. Sabe que eu tenho uma sócia, a Malu, acho que a Márcia já conhece, algumas que estão aí já conhecem, e a Malu já faz algum tempo que traz para nós os conceitos de mindfulness, e ela já é a nossa hippie do time, né? Então, e ela sempre nos provocou. O ano passado, o Alessandro foi num congresso internacional de gestão do conhecimento e veio o mindfulness e as meditações como sendo competência do futuro. E a gente sempre brigando. Competência do futuro não existe. O futuro é agora, né? A inovação é agora, não é no futuro. Não é se preparar para o futuro, é o agora, é o no hoje. E aí, essa semana também, a gestora administrativa e financeira de um cliente que eu atendo me mandou um WhatsApp e disse: Magda, tem uma boa notícia para compartilhar. Opa, por favor, boa notícia nesse cenário, né? E ela implementou uma plataforma para as áreas administrativas e estendeu a toda a área do varejo, se não me engano, e isso abarca aí um grande número de colaboradores, mais de 200 com certeza, que vão ter acesso a uma plataforma de meditação guiada e de mindfulness, que é atenção plena. Então, antes a gente falava de produtividade. Então, assim, qual é a minha crença em relação ao mindfulness? Qual é a minha crença em relação a esse tipo de competência, que não é uma competência palpável, que não é uma competência como foco no resultado, né? Foco no cliente, que são competências palpáveis. Como é que são as minhas crenças em relação a isso? Então, eu acho que é um momento que a gente precisa estar muito aberto, a gente precisa estar revisitando as nossas crenças, a gente precisa estar se experimentando, não só aberto, mas se experimentando a essas práticas, porque antes você perguntava, né, quais seriam as ferramentas. Então, assim, a gente não está aqui para dar dicas, a gente foge da receita de bolo, né? Mas existe sim, acho que uma oportunidade muito grande da gente se experimentar com o novo, e que talvez até o momento eu não tive não dei essa abertura, eu não tive esse olhar, eu não dei a devida atenção para isso, e que é uma oportunidade para a gente se abrir para essas questões aí, não são necessariamente de tecnologia, mas são de inovação, né? Acho que é bem importante, Magda, isso que tu falou, e como separar o que é tecnologia e o que é inovação dentro desse contexto todo, e como isso pode me ajudar nesse processo de resiliência para que eu vá adequadamente, ou mais rápido ou mais devagar. Inclusive tem um livro, não sei se vocês já leram, o livro é Rápido e Devagar. Eu indico muito esse livro, né? Eu indico muito esse livro porque é um livro que me chama bastante atenção em relação ao equilíbrio, né? E como nós mulheres temos uma especificidade muito pontual, que é o medo de errar. Nós somos cruéis em relação ao nosso erro.
É ou não é? Sim, sim. Então, como é que eu vou trabalhar nesse cenário onde a resiliência ela é importante, eu preciso me reinventar, me readaptar, criar uma nova estratégia para a minha carreira, porque eu posso ser demitida, eu posso ter que fechar as portas, eu posso ter dificuldades financeiras. Como é que eu vou criar essa nova estratégia para depois, ao final disso, eu perceber que fui resiliente, né? E entender o que é esse processo, e às vezes a gente fica pensando, eu tenho que inovar para ser resiliente, e aí para isso eu preciso aprender a usar tecnologia. A tecnologia nunca vai ser inovação. A tecnologia não é inovação. Inovação são as pessoas. Tecnologia todo mundo tem. O Google é o que é porque ele tem a tecnologia? Não, nós temos acesso às mesmas tecnologias que a Google tem. Só que ele tem pessoas. Talvez as pessoas mais assertivas, talvez as empresas como a Google, a LinkedIn, Facebook, né, saibam fazer seleções de pessoas mais adequadamente. Talvez executivos saibam fazer alianças mais adequadamente. Então, acho que uma das coisas que é importante nós trazer para esse momento é como é que eu vou transformar um desafio em oportunidade se eu não tenho trocas. Acho que ela não sabe explicar. Tá vendo? Tem alguém... Cissa, tá ligado o teu áudio. Márcia, você falando agora, eu me lembrei, o Thiago Matos, uma vez, ele falou sobre a questão da tecnologia e até quando ele foi para Singularity University, lá da NASA, ele passou no processo seletivo trazendo a tecnologia do abraço. Por quê? Porque tecnologia é tudo aquilo que pode transformar algo. Então, se nós pararmos para pensar, a tecnologia que a gente vê como um fim, ela é um meio de transformar algo. Mas a forma como nós transformamos sempre vai partir de nós humanos. E eu trabalho com formação de professores e esse último ano eu fiz muitas formações falando sobre a inovação, falando sobre essas mudanças que viriam e que a gente teria que se adequar, que nós teríamos que se apropriar daqui a pouco do ensino híbrido e como fazer isso e como se adaptar. E muitas vezes os professores olhavam para mim e diziam assim, meu Deus, essa guria é louca. Ela é louca, ela não pode ser certa, né? E hoje eu vejo, assim, para mim, esse momento de ficar em casa, a única coisa que me incomoda é que eu era acostumada a ter atenção plena com as coisas que eu faço, porque eu gosto muito de ficar sozinha, focada. E hoje eu tenho as crianças, eu tenho um menino de 2 e um menino de 4 anos direto comigo e eu preciso continuar produzindo e ao mesmo tempo eu tenho que dar conta deles e tenho que dar conta da casa e tenho que dar conta de tudo e isso me dificulta um pouco. Por exemplo, agora eu tô falando, tive que colocar o fone porque estão gritando, chorando ali na sala com o marido. Então isso para mim foi uma dificuldade. E aí eu vejo as pessoas, todo mundo, a dificuldade é porque, meu Deus, eu preciso ver gente. Eu preciso entrar em contato. E nós, né, eu sou articuladora do letramento em programação, através da IMED, e nós continuamos fazendo os nossos trabalhos da mesma forma. Hoje de tarde nós fizemos formação para quase 70 professores, e eu vejo isso como algo muito produtivo. A gente está fazendo a coisa fluir de uma maneira em que nós estamos fazendo com que os professores, com que as pessoas, elas criem novas percepções, elas façam novas pontes. E eu acho isso fantástico. Porque é um momento em que muitas vezes eu lembro das vezes em que eu dizia assim, gente, quantidade não é tudo, qualidade é. Né? Então, muitas vezes na educação a gente está muito também atrelado assim, nós precisamos vencer conteúdo, vencer conteúdo, vencer conteúdo. Nós temos que ter qualidade naquilo que a gente faz.
né? E hoje eu percebo que a gente não está mais precisando falar isso. As pessoas estão se dando por conta que, às vezes, aquilo que a gente pensa, vamos produzir, vamos produzir, vamos produzir, Tá, mas até que ponto você realmente está produzindo? Né? Que é aquilo do procrastinar que a gente diz. Né? A gente se envolve com um monte de coisas, mas o que realmente é relevante? O que realmente vai dar resultado? O que realmente vai fazer acontecer? Então, eu vejo isso como uma oportunidade fantástica, não só para nós, a área de educação, mas é uma oportunidade fantástica para todo mundo que conseguir parar e olhar para si e dizer assim, não, eu realmente eu vou ressignificar esse momento, eu vou sair disso muito mais forte e eu vou fazer das armas, das alianças, das possibilidades, do conhecimento que eu tenho, eu vou fazer isso se expandir, vou fazer isso, fazer tudo acontecer. Então, eu acredito que nós, como empreendedoras de si, empreendedoras das empresas que temos, enfim, a gente tem uma oportunidade nas mãos, né? E é olhar isso com olhos de transformação e não com olhos de, ai, meu Deus, o que é isso? O que eu vou fazer? Não, a gente vai dar conta, vai dar tudo certo e vamos embora. É isso aí, eu acho que, Thaís, como a Vanessa, a Juliana e a Magda explanaram muito bem, né, até aqui, assim, como eu vejo isso vai fazer toda a diferença quando passar essa crise. E, ao mesmo tempo, eu posso escolher essa posição. Que posição eu quero ocupar, né, Magda? A Magda comentou antes. E aí me lembrou muito, parece meio que terapia de casal, né, Vanessa? Qual é o impacto que eu causo no outro? Então, nunca nós vivemos um momento como esse, mas também é um momento de oportunidade para a gente pensar qual o impacto eu, Márcia, causo na Vanessa, na Magda, na Thaís, qual o impacto eu causo no outro, a minha imagem, a minha pessoa, o meu comportamento, né? Então, hoje eu vejo que nada vem por acaso, independente de religião, de crenças, nada vem por acaso, a gente está aí para aprender. Quando a gente voltar, eu sinto, o que eu mais vou sentir dificuldade é a questão do abraço, porque o que me marca é o abraço, é o beijo. Quando a gente tem os eventos da líder, eu saio beijando, abraçando todo mundo, e a gente vê que hoje, tu encontra as pessoas na rua, elas fazem assim para ti não chegar perto, né? E corretamente, que é um momento de distanciamento, para não passar o bicho, enfim, mas em algum momento esse bicho vai embora. E nós vamos ficar com a lembrança dos hábitos, de chegar em casa, de tirar o sapato antes de entrar em casa, de trocar de roupa antes de jantar, né? E que talvez não eram hábitos que a gente tinha antes. E, ao mesmo tempo, como professor, readaptar as minhas aulas, as minhas metodologias, que não é simplesmente postar lá no sistema, é eu ter que desenvolver uma nova metodologia para conversar, é eu olhar como é que eu consigo, e agora eu quero encaminhar essa pergunta, Vanessa e Juliana e Magda, uma pergunta indo para os rumos finais do nosso bate-papo. Como eu transformo essa dor, essa resiliência, esse momento em oportunidade de empreender na minha carreira ou na minha empresa? Como é que vocês, se vocês pudessem dar uma sugestão, um conselho, qual seria? Nós temos um papel hoje como profissionais, e as empresas vão passar por isso agora, porque quem deu férias, agora os profissionais vão voltar, a gente vai ter o trabalho híbrido, não é o ensino híbrido, é o trabalho híbrido. A gente vai ter períodos que nós vamos conseguir ficar na empresa e outros a gente vai ter que fazer rodízio para conseguir não ter muita gente dentro das empresas, principalmente as empresas que têm muitos funcionários trabalhando ao mesmo tempo. Então, como eu vou construir isso dentro da minha carreira intraempreender? Como é que eu vou continuar buscando ajuda para me desenvolver nesse cenário, que não é mais um cenário
totalmente presencial, é um cenário híbrido. Parte dele eu vou fazer relacionamento interpessoal pelas mídias digitais, pelo o telefone ou até mesmo pelo Facebook, pelo WhatsApp. E hoje eu acho que nós rompemos uma crença de limite geográfico. Márcia, posso trazer uma... assim, a gente não, como eu falei, né? Nós não temos uma receita de como fazer isso, né? De como exatamente... essa semana também, essa pergunta vem muito recorrente em função do papel de consultoria, né? Como, dicas... Mas eu acredito que um primeiro passo, e dando sequência nessa questão do erro, né, que a gente estava falando, não que a gente tenha que errar, mas este momento está, de alguma forma, deixando aprendizados para todos, né? Ele está nos trazendo aprendizados. Será que a gente está conseguindo enxergar esses aprendizados? Então, a primeira pergunta que eu me faço hoje, todos os dias, quais os aprendizados que isso está me trazendo, né? Quais são as novas oportunidades que estão aparecendo? E aí, muitas vezes, eu não tenho condição, ou talvez eu não consiga fazer isso sozinho, né? E antes foi citado, agora eu já não me recordo quem citou, acho que foi a colega que falou do Thiago Matos, enfim, e também estava lendo um livro, foi provocado pela Cissa esses dias para divulgar qual era a leitura, e era dele que eu estava fazendo, e ele coloca justamente isso, assim, no livro, de como você pode fazer com que esse erro se transforme em oportunidades, de que o fracasso não seja visto, essa questão da transparência, que isso não seja visto como um pré-julgamento, porque a gente se julga, que tu não fique escondido atrás dos teus medos, né? Esse não é um momento de você ficar se escondendo atrás dos seus medos. Tem uma outra leitura, eu sou a louca dos livros, né? Adoro indicar, então eu indiquei para as líderas também, a questão da Brené Brown, né? Uma autora feminina, então que fala da vulnerabilidade. Então também é uma leitura bacana para a gente se apropriar e procurar enxergar essas oportunidades, porque se eu não consigo fazer isso sozinho, eu vou precisar procurar recursos, seja de uma leitura, seja de um mentor, né? De um profissional, de um guru, de um amigo conselheiro, né? Quando a gente fala aqui, não precisa um programa estruturado, mas existe uma oportunidade de troca, de se fortalecer. Existe um grupo como a Lídera, onde eu possa me sustentar e procurar essas alternativas, se sozinha eu não estou conseguindo encontrar esse olhar sozinho. Então, assim, eu não me atrevo aqui a iniciar um checklist de como fazer isso, mas talvez olhar, né, os aprendizados que esse momento está me trazendo, poder enxergar o erro de uma forma diferente como eu enxergo, né? De procurar coisas que me deixam mais tranquilos em relação a essa vulnerabilidade, talvez seja o início de um caminho que possa ser buscado para que eu consiga trabalhar alternativas dentro do meu negócio, dentro do meu empreendimento, né? E talvez isso que tu falou, a Juliana falou antes também, sobre as redes de relacionamento, né? Talvez olhar para isso, a importância delas nesse momento, a importância de pedir ajuda, a importância de fazer relacionamento com outras pessoas e pedir uma mentoria, né? Olha, às vezes a gente paga uma consultoria caríssimo. Até esses dias a gente fez um bate-papo online, um webinar com um profissional do Einstein, né? Do Albert Einstein, lá uma startup acelerada, ele falando que tem empresas e ele tinha alguns orçamentos para pagar consultoria caríssima para fazer um produto na startup. Ele tomou um café com um amigo, com um profissional, que resolveu o problema dele sem saber, deu uma dica para solucionar um problema que ele tinha. Então, acho que
essas conversas resolvem muitas coisas das nossas angústias. A gente tem na Líder essa rede, só que muitas vezes a gente usa pouco pelo medo de ser julgada, pelo medo de errar, e aí a gente perde a oportunidade e não enxerga a oportunidade no meio do desafio, né? Sabe que a Magda falou aí um pouquinho a respeito de não dar dicas e não fazer um checklist, uma receita, né? E eu concordo, porque cada ser humano é um, e o que pode servir para mim pode ser que não sirva para o outro, né? Mas tem algumas coisas, gente, que é fatídica, e as pessoas ir para o caminho contrário, né? Talvez se eu puder falar alguma coisa nesse sentido, seja Juliana, em tá relação à aparecendo reclamação. Ju, não tá aparecendo tua imagem. O meu vídeo tá ligado, talvez seja a qualidade da internet. Deixa eu tentar colocar de novo. Não sei se é isso. Ou só eu que não estou enxergando? Também não estou enxergando ela. Tá. Eu também não estou enxergando algumas de vocês. Talvez seja a qualidade da minha internet, que eu tive que buscar uma outra rede aqui para continuar. Tá travando um pouquinho a fala também, né? Pode ser sim. Inclusiva, o fato da reclamação é algo que nos paralisa, né, gente? O não reclamar, eu acho que é muito importante policiar na reclamação, né? Uhum. E outra que também pode levar a gente longe, que é a motivação, né? Uhum. A gente precisa gerenciar nesse momento a falta de motivação, né? Estão me ouvindo, Márcia? Tá Sim. Tá, né? Tá. Então, tô te ouvindo. Talvez seja isso. E como que eu faço para manter a motivação? Existe algo que se chama disciplina, que ele funciona a qualquer momento da vida, em qualquer cenário do mundo, né? Disciplina nunca vai deixar de ser disciplina, né? A disciplina vai levar a gente além. Então, se eu puder dar alguma dica, né? A gente acata dica hoje, a gente está vendo tanto junk food, gente, as pessoas consumindo tanta informação ruim, é penoso isso. E daí a Magda falou um pouquinho sobre você ter um guru, escolher uma pessoa. Gente, escolham, mas escolham direito, não fica navegando por um monte de lugar, um monte de coisa lixo, né? Mantenha a tua disciplina. Isso ninguém vai te tirar, né? Você pode ouvir qualquer informação, se você não tiver disciplina, não vai ser o teu mentor que vai te dar disciplina, né? Eu acho que é isso para a gente poder passar por tudo isso, disciplina e buscar o que a gente pode fazer de diferente aí nesse momento. Adorei, não fazer a reclamação um ponto para poder fugir das soluções, né? Então, acho que essa tua fala foi muito prudente, muito oportuna, Juliana. Muito obrigada, é bem isso mesmo. Acho que nós temos que olhar para a solução e não só para o problema. Então, a gente até tem uma fala nas nossas equipes, as pessoas que trabalham conosco, que é quando tem um problema dentro da empresa, já vem com 3 possíveis soluções. Porque se eu fosse trabalhar com alguém que só me traz problemas, não precisaria contratar gente para trabalhar na minha equipe, né? Então, acho que mudança também de mindset para poder abrir a cabeça e olhar que são como resolver o problema ao invés de potencializar o problema, ajuda, né? Sair desse processo. Então, para nós darmos encaminhamento ou encerramento, queria que vocês deixassem uma mensagem, ou como que você encerraria esse momento dessa live aqui com as nossas líderas e já de antemão agradecer
que vocês se dispuseram aí com os seus tempos. Eu sei que é um momento conturbado de agenda, são pessoas muito ocupadas. Quero agradecer estar aqui nessa qualidade dessa live para que a gente possa trocar um pouquinho mais de conhecimento, conhecer mais vocês e que em breve possamos nos abraçar novamente. Então, deixo a palavra com vocês aí. Pode ser? Então, pode ser. Gratidão a vocês, Márcia, né? Quero dizer que, bom, estamos de corpos isolados, mas a minha dica é que nós não isolemos o afeto, né? Também quero dizer que eu vejo oportunidade na crise se nós estivermos nos relacionando, ampliando a nossa rede de relações. Se nós ficarmos com corpos isolados, afeto isolado e relações isoladas, e automaticamente conhecimento isolado também, nós não temos possibilidade alguma de sair disso, de encontrar formas de empreender ou de enxergar diferente os nossos negócios. Então, é isso que eu entendo como uma forma de enxergar a oportunidade nessa crise e também deixar de recado final. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Se me permite, Márcia, eu vou deixar para vocês as 3 palavras que eu anotei no meu caderno e eu olho. React e Rethink, né? Que é renasça, reaja e repense, ressignifique, né? Palavras me acompanhando, porque por trás delas eu carrego tudo isso que eu trouxe aqui para vocês hoje, né? A busca pela evolução, a busca por, de fato, inovação, transformação digital, considerando aí todos os aspectos humanos de cuidados e resiliência e afeto, né? Então, essas palavras, para mim, traduzem isso. E foi a forma que eu achei de todos os dias me lembrar do que está acontecendo. Perfeito. Bom, e eu vou resgatar, até eu encerrei essa semana um desenvolvimento com essa frase, e ela é muito utilizada nos desenvolvimentos de mudança, de resiliência, que é uma frase adaptada, porque ela tem várias versões da original do Darwin, né? Que não é o mais inteligente nem o mais forte quem sobrevive, mas aquele que melhor se adapta, né? E eu acho que como o nosso tema é resiliência, eu gostaria de sinalizar que a teoria da evolução das espécies já nos trazia esse aprendizado. Então, acho que é um momento, sim, de grandes adaptações, de grandes ressignificados. Quero agradecer o convite e quero sustentar que, embora de uma forma mais reservada e mais tímida, como é a minha característica, mas sou uma líder e me coloco à disposição, né? Quem quiser me contatar e eu puder de alguma forma contribuir, eu vou estar à disposição. Então, muito obrigada, Márcia, novamente. Obrigada a todos. Obrigada às colegas aí pela oportunidade de conhecê-las também. Obrigada a todos que participaram. Obrigada, Magda, Vanessa, Juliana. Com certeza, se pudesse resumir esse momento, ele é o momento de implementar a missão que nós construímos juntas para a Lídera, que é transformar as nossas experiências, os nossos momentos em crescimento e desenvolvimento. Nada mais é do que nós estamos fazendo aqui hoje, tentando encontrar juntas essas oportunidades, porque os pensamentos que nós temos, sejam eles positivos, sejam eles negativos, sem dúvida eles vão moldando, né, a qualidade dessas nossas experiências, e nós podemos ir transformando este momento de crise, de guerra, para que ao final a gente seja mais forte do que entramos, né? Nós vamos sair, sem dúvida, mais fortes do que entramos se tivermos disciplina e foco, né? Então, para encerrar, o quanto nós estamos fazendo uma pelas outras.
Então, nós sugerimos na semana passada que você ligasse para uma mulher, para uma amiga, para uma lídera ou para uma pessoa que você não conhece, para se apresentar e para perguntar como ela está se sentindo nesse momento. E hoje eu vou deixar aqui o desafio desse webinar para que uma de vocês, todas nós, liguemos para uma das pessoas que participaram aqui dessa live, ou mande uma mensagem, né? Para conhecer um pouco mais essa pessoa, saber como é que ela está passando esse momento, se apresentar para ela e colocar em prática o relacionamento que a Vanessa, a Magda e a Juliana falaram sobre a importância de ter o isolamento, sim, social, mas não afetivo, né? Que é o que nos torna forte, é o afeto, é a cumplicidade e a empatia. Elas são muito importantes para a sobrevivência e não há dinheiro que compre o ar para que a gente respire. Então, isso tudo é um pouquinho do que vocês contribuíram para nós hoje. Muito obrigada. Gratidão por trocarem conosco um pouquinho da experiência que vocês têm e por abrirem a agenda e darem o melhor presente que vocês podem dar. É o tempo. O tempo, ele é caro e vocês abriram mão para estar conosco aqui hoje. Muito obrigada e um grande beijo no coração. Esse vídeo vai ficar gravado, posso depois também compartilhar com todas vocês. E ele vai para o YouTube da Lidera. Quem quiser mais informação sobre a Lidera pode entrar no site www.lidera.pro.br. Um grande beijo no coração e até a próxima quinta. Tchau, tchau. Um beijo.